de hoje vai falar sobre as consequências do pecado. As consequências do pecado. Em nossos dias, no nosso mundo, nossos dias de hoje, nosso cotidiano, nós vimos e entendemos muitas coisas através das nossas percepções, coisas boas e coisas ruins. Coisas que nos trazem tristeza, mas outras também que nos trazem alegria. O importante é entender que nós, como cristãos, nós não fazemos parte, estamos no mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. Por quê? Porque nós aborrecemos tanto, a este mundo, e o mundo nos aborrece tanto. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma palavra santa, é uma palavra cuja retidão traz a disciplina, e que muitas vezes o mundo ele não entende, ele não quer se submeter, ele ouve, ele muitas vezes não se coloca à disposição e à mercê desta palavra. Ele tem essa dificuldade de se sujeitar a esta palavra, porque é uma palavra santa, é uma palavra que tem regras, é uma palavra que exige uma disciplina. Então, no mundo, a palavra de Deus diz que nós teremos aflições, mas a palavra do Senhor Jesus nos ensina, a palavra do nosso Deus nos ensina que mesmo diante dessas aflições, a palavra nos dará ânimo para vencer o mundo, para continuar andando e sendo vitorioso, e andarmos diante das adversidades, andarmos continuamente, não com os nossos pés vacilantes, mas com toda a firmeza, com a fé bem alicerçada, bem direcionada naquilo que o Senhor Deus nos orienta. Então, no mundo, como o mundo jaz no maligno, o mundo não tem nada para que nós possamos trazê-lo para nós. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela vem de encontro para nos santificar, para mortificar tudo isso que traz comodidade à carne. Tudo aquilo que nos faz afastar da presença de Deus, a palavra de Deus irá nos direcionar, irá nos aplicar, irá nos corrigir, irá nos levar para um caminho mais próximo do nosso Criador. Então, queridos, no mundo nós estamos, mas nós não pertencemos a Ele. E precisamos aborrecê-lo, e precisamos sim fazer com que esta vida que não pertence a nós traga realmente um aborrecimento à nossa carne. Agora, nós não podemos fazer nada? Claro que não. Olha só, a palavra de Deus diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas nós não podemos nos inclinar a fazer tudo o que está diante de nós. Então, queridos, tudo nos é lícito, mas a nossa liberdade, ela vai até onde, ela tem um limite, até onde não vá aborrecer, ou aonde não vá criar ou trazer algum espírito de rebeldia. Por quê? Porque a rebeldia, ela é um pecado. A indisciplina é o contrário da disciplina. O mal é contrário ao bem. Isso provavelmente você que está aí do outro lado, você está escutando e veja que realmente, claro que é assim. Mas vamos trazer para a nossa prática, a prática do nosso dia a dia. Então nós temos a nossa liberdade, e a nossa liberdade, ela está em Cristo Jesus. Então eu posso todas as coisas naquilo que, até onde o Senhor irá se agradar das nossas ações. Então a minha liberdade está até onde Deus me orientar através da sua palavra que eu posso. Então, quando eu não posso fazer, eu não vou fazer. Porque se eu fizer, se a igreja fizer aquilo que na palavra de Deus diz que é para não fazer, eu estarei, ou a igreja estará, aquele que estará fazendo aquilo que Deus não está orientando a fazer, a sua palavra está desobedecendo. E as consequências do pecado, elas são muito claras. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3,
3, versículo 16 e 17, que assim diz, 16 e 17. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui no versículo 17, E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Você entende aqui que há uma consequência de algo que foi ordenado e não foi executado, não foi obedecido? Vamos lá no Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Eu li o capítulo 3, versículo 16 e 17, mas é o capítulo 2, versículo 16 e 17. Veja bem, mas ainda está dentro do contexto. É que eu queria reduzir, mas está dentro do contexto. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aí, há uma ordenança, há uma ordem. E aqui nós percebemos no versículo 3, versículo 16 e 17, uma consequência de algo que não foi obedecido a uma ordenança. Queridos, no versículo 3, do versículo 1 ao versículo 6, veja bem, olha o que diz. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, e nem para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, olha só o perigo da apreciação daquilo que se vê, desejável para dar entendimento. Então Eva tomou para si o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele também comeu com ela. Então, queridos, conta-nos o texto que sobre esta tentação, o Senhor Deus deu uma ordenança. E o primeiro entendimento desta ordem é que se nós obedecemos, nós teremos relacionamento com o Criador, nós teremos uma intimidade com o Senhor, mas ao contrário, se nós nos rebelarmos, seja através desta palavra, a qual o Senhor Deus está trazendo de uma forma aplicada, e que através desta ação, através da prática da sua palavra, se não for observada, será constatado como se fosse um crime, uma desobediência. E como para tal ação há uma consequência. Então, em primeiro estágio está a ação e uma ordenança. E o segundo, um aviso com uma consequência. Nós entendemos que para cada ação há uma consequência. Se nós obedecermos, teremos a vida. Se nós desobedecermos, entrará o pecado, e por conta do pecado haverá uma quebra desta intimidade, desta relação entre o homem e o Criador, e através desta palavra, toda quebra deste contrato já previamente estabelecido
estabelecido e direcionado do alto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, onde não há justificativa, há uma intermediação através de Jesus Cristo, que através desta intermediação, Jesus Cristo olha para o coração, vê se há arrependimento. Se há arrependimento, o Senhor Deus, Ele vai, perdoa-nos os nossos pecados, e através deste perdão, através desta remissão, o plano de salvação é diretamente ligado, e através desta ligação, eu vou, através desta palavra, da palavra do Senhor Jesus Cristo, procurar o caminho a qual esta palavra me ensina, da mortificação da carne e da santificação, para que eu possa adentrar ao reino de Deus. Mas neste processo de mortificação, como o Senhor Jesus colocou ali uma árvore e apresentou, falou para Adão, não comerás desta árvore, de todas as árvores do jardim, você vai poder comer, mas desta árvore você não pode, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Mas aí a serpente, a mais astuta entre todos os animais que Deus criar. Quem foi que criou a serpente? Deus. Mas Deus, Ele cria todas as coisas para um propósito. O propósito de Deus, através do nosso livre-arbítrio, que Deus mesmo nos deu, é que através desse livre-arbítrio eu possa condicionar, através da minha própria vontade, querer ou não fazer, obedecer ou não. E aí está a palavra de Deus. E aí está o Senhor Jesus quando olha para o coração. Porque o Senhor, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. Mas o Senhor Jesus, Deus, Ele é onisciente. Ele já estava sabendo ali daquele pecado que já ia entrar através da desobediência. E por consequência, nós entendemos aí através do versículo 16 e 17, a mulher e ao homem, a dor da mulher na hora de dar, né, de parir o seu filho, de ter os seus filhos, e também para Adão na questão da sua ordenança com relação ao seu trabalho. Então, queridos, há uma consequência de um desligamento realizado, uma ação rebelde, cuja rebeldia trará como consequência um desligamento relacional entre o homem e Deus. E este desligamento se dá através do pecado. Uma transgressão que Deus não tolera. Porque Deus, Ele é santo. E como santo Pai é, e como criatura que nós somos, feitura à imagem e semelhança do Criador, Deus quer que nos tornemos parecidos com Ele. Mas nele não jaz pecado. Nele há a santidade do Senhor, a soberania do Senhor. Então nele não há pecado, não há sujeira. Então Deus não vai justificar como não justificou aquele que criou desde o início, desde os primórdios. Deus não passou a mão na cabeça deles. E assim o Senhor Deus aplicou ali uma penalidade em relação à sua desobediência. E assim nós vemos também quando Jesus veio, e aí no início do seu ministério, Jesus chama Judas o traidor, Judas Iscariotes. E lá em Lucas capítulo 6, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 6, versículo 12 e versículo 13, a eleição dos 12, assim diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, passou a noite em oração, falando com Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos,
Simão, a qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, filho de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, queridos, a história vai nos contar que Jesus escolheu 12. Ele passou a noite toda orando ao Senhor. E durante o dia, o Senhor foi e chamou aqueles a quem o Senhor estava ali através do Espírito Santo de Deus, lhe direcionando. Então, queridos, a pergunta é, por que o traidor estava ali junto com ele? Por que o traidor, ele não sabia? Será que o Senhor não sabia que Judas Iscariotes iria traí-lo? Queridos, na verdade, quem semeia o mal é o próprio inimigo. Deus, ele vai semear boas sementes. Mas Deus chamou Judas para um propósito de um tempo já definido. Deus criou tudo que existe para um propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. Pela sua onisciência, ele já foi, ele já viu, ele já sabe. Ele não chama as coisas que não são como já se fossem. Ele já não te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ele já não te chamou para ser algo que você ainda nem tomou posse. Por quê? Porque Deus criou tudo que existe para um propósito. E muitas vezes nós não entendemos o propósito, mas ainda dentro deste propósito, Deus dá o livre-arbítrio, o conhecimento, a palavra, para que através dela, através desta boa medida, podermos medir o que é bom e o que não é. E muitas vezes nós escolhemos o que não é, porque a carne é fraca. E por isso que a palavra de Deus, ela nos orienta a nos fortalecer e a refletir e estudar nesta palavra. Porque quando nós entendemos e estudamos, nós não erramos. E muitas vezes quando erramos porque não conhecemos as Escrituras. Então é necessário que nós conheçamos e entendamos e não percamos este relacionamento com Deus. E a vigilância, ela se faz necessária, onde Judas não se vigiou, o amor ao dinheiro. E ali ele traiu o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, queridos, nós temos que entender que o erro não foi do Senhor ter chamado. O erro foi Judas ter escolhido o que não era bom. O que estava errado. O erro não foi Deus criar Adão e Eva. O erro foi Eva ter se alimentado, ter aceitado as palavras da serpente, que ali estava representada ao próprio diabo, para fazer o homem errar. Então, também, da mesma forma, nós entendemos na parábola do joio, no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, que você depois pode ler aí, na parábola do joio, Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30, onde irá nos contar que o inimigo semeou no meio do joio e no meio do trigo. E ali ele faz, como todas as coisas são muito parecidas, ele semeia, ele consegue semear, ele lança ali as palavras, os sentimentos que não estão em consonância com a palavra de Deus, entre os filhos de Deus. E por isso que nós precisamos aprender a palavra e não fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Não fazer o que é mal diante daquilo que Deus nos ensina na palavra dele. E queridos, o Senhor Deus também não fez o joio. Mas Deus criou tudo que existe com o propósito.
Ele tem um propósito definido para todas as coisas. E mais um exemplo, o ímpio. O ímpio? Sim, o ímpio, lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, diz que Deus criou o ímpio para o dia do castigo. Ué, mas como pode? Sim, sim. Por quê? Porque o Deus, ele não criou o mal, mas na ausência do bem, o mal se instala. Deus não criou o mal, mas se o bem, ele não está, então a vontade de Deus não impera. Então, queridos, o mal é a ausência de Deus, o mal é a ausência do bem. Então, quando não tem um bem, quando não tem Deus, o mal, ele vai prevalecer. Porque Deus, ele sempre vai semear boas sementes. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso bem maior. Então, as consequências do pecado, ela vai produzir consequências individuais e coletivas. Individuais aí na questão da Adão e Eva, e assim coletivas por consequência, recaindo sobre toda a humanidade. E graças a Deus veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviou o seu unigênito Filho, para que através dele, através da observância de sua palavra, do modelo deixado, através da sua pesadura, nós também mortificássemos o nosso eu e aprendêssemos também a carregar a nossa cruz como um filho que também se espelha no testemunho do seu pai. E ele espera que através deste filho, como igreja, também produza testemunhos claros também da benevolência do Pai, também carregada na igreja através da imagem de Cristo Jesus, das suas ações, da sua palavra, da sua benevolência, da sua retidão, da sua justiça, do seu amor. Então, queridos, no livro de Isaías, para a gente terminar, no capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 5, o Senhor Deus também mostra através da sua palavra que se não observarmos a sua palavra, mesmo que seja uma nação chamada, se ela prevaricar, se ela não obedecer, se ela rebelar-se, se ela blasfemar, se ela voltar para trás, também não será suscitado. A graça não prevalecerá, porque antes virá o castigo, antes virá o Senhor, a eira e a beira, aquilo que o Senhor Deus está ajustando, a boa medida, para que nós nos adequemos naquilo que Deus chamou para que a igreja seja. Então, queridos, onde o povo carregado de iniquidade, onde prevaricaram, blasfemaram e voltaram para trás, rebelando-se contra o Criador, onde a palavra de Deus no capítulo 1 do livro de Isaías fala no versículo 5 que a cabeça está enferma e o coração fraco, porque no versículo 4 fala, porque blasfemaram do Santo de Israel, voltando para trás, lançando sementes malignas, cujos filhos são corruptos, deixando a palavra do Senhor. Então, queridos, quando o pecado se instala, o Senhor Deus vem com a sua palavra. Não que o Senhor Deus faça o mal, mas porque desobedeceram, então há uma ausência do bem, então o mal se instalou. Porque se não tiver rebeldia, se não tiver blasfêmia, se não tiver iniquidade, então há o bem. Então o mal ele não vai se instalar. Então entendamos que tudo tem o propósito de Deus. Então, queridos, aqui no capítulo de Isaías, vai mostrar uma visão dada a Isaías, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias.
Então Deus vai mostrar, vai revelar para ele, para que eles escutem e se consertem dos seus maus caminhos, para que ele volte a tornar as suas vestes brancas como lã. Então, queridos, não vamos recusar, porque se recusarmos a palavra de Deus, nós vamos ser devorados pela espada, pela boca do Senhor Deus que assim fala. Então, queridos, vamos viver de acordo com a palavra de Deus. E não deixar que o pecado ele se instaure. Por quê? Porque quem vive no pecado é escravo do pecado e faz a vontade do diabo, porque ele é o pai do pecado. Então, queridos, as exortações, é a correção do Senhor Deus, é a correção, é a luz da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Deus, ele vai exortar porque ele ama o seu povo. Não podemos desmaiar ou sentir-nos talvez desanimados porque estamos sendo exortados. Não. A palavra de Deus, ele corrige aquele que ele ama. Vamos acabar com esse vitimismo e nos colocar numa posição que Deus chama a sua igreja para estar. Não posso justificar a tentação dizendo que o pecado ele jaz, porque ele está aí em todo tempo. Mas o que eu não posso fazer é abrir a porta para ele. Eu não posso dar a luz ao pecado, como foi com o rei Davi, um exemplo. Lá no versículo, o rei Davi, com as consequências do pecado, as solações que foram dadas, não só à família dele, para o rei, também para o reino. No livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 14, versículo 15, diz: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. O Senhor Jesus não está tentando ninguém. Pelo contrário, ele mostra através da sua palavra o que ele quer para cada um de nós. Agora o pecado, ele jaz, ele está ali batendo na porta, ele está em todo tempo, percorrendo, porque o pai do diabo, o pai da mentira, o pai do pecado, o diabo, em todo tempo ele anda ao redor, procurando, como Eva ali, procurando a quem possa tragar, e ele tragou, jogou as palavras, como leva também através do joio, como também levou lá no exemplo de Judas, e como leva também a exemplo do ímpio. Mas entendemos que na ausência do bem, o mal impera. Então, queridos, se nós andássemos em todo tempo buscando fazer a vontade de Deus, nós, através desta vigilância, o mal cada vez mais ele não vai se instaurar. Ele não vai fazer morada. Então, aqui diz que a cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo sendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, vai gerar a morte. Deus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Deus não tem prazer na morte de nenhum filho, de nenhum de nós. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então ele espera que o obedeçamos por livre e espontânea vontade. Não é por livre e espontânea pressão. Mas que através das suas exortações, que o filho se endireite. Como a mãe que corrige um filho. O Senhor Jesus também, ele tem nós filhos que, através das nossas atitudes, ele quer que o obedeçamos. Por quê? Porque ele quer o nosso bem. E através da sua palavra, e através desta obediência, o Senhor sabe. O Senhor Deus nos ensina. Ele é a própria sabedoria que nos ensina que através desse caminho nós podemos conquistar longos dias abençoados. O livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E assim, para encerrar, no livro de João, capítulo 5, versículo 24, diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha só, quem ouve e quem
crê. Então, a palavra de Deus diz que se a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra, então através daquele que ouve, eu vou através daquilo que eu estou ouvindo, cultivar a minha fé. Para que através desta fé eu venha a perseverar, eu venha a me animar e a conquistar a coroa da vida. Então não é somente crer, é ouvir para praticar e crer. Então, nós não podemos colocar como justificativa: ah, eu creio, mas faço o que eu quero. Ah, eu creio, mas eu faço o que bem entender. Não é assim, não. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Nós temos que nos submeter. Você crendo ou não, a palavra de Deus, ela não vai mudar. Ela não muda por conta da minha ou da sua circunstância. Nós nos adequamos a ela. Nós buscamos a sua palavra e ela vai fazer o que apraz em mim e em você. Porque a verdade é ela, não é a minha e nem a sua. Quando nós estamos nesta palavra, esta palavra, que é a verdade, irá sobressair, irá padronizar-nos de uma tal forma que sejamos parecidos com o Criador. Então não é a sua vontade, não é o que você quer, é o que a palavra de Deus diz e é o que a palavra de Deus quer, o que Deus quer para mim e para você. Eu também estou nisso. Eu faço parte da igreja, nós fazemos. Esta palavra é para nós. E nós temos que nos sujeitar a ela para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, queridos, vamos nos lembrar disso. O pecado, ele vai trazer consequências individuais e coletivas. O pecado vai destruir o relacionamento que Deus tem para com cada um de nós. O pecado, quando instaurado, ele vai produzir e vai trazer a morte. Por isso, nós não podemos deixar a porta aberta ou escancarada para as tentações ou desejos. Nós temos que estar alertas e vigilantes para que através desta palavra, a palavra de Deus venha a nos limpar, a nos lavar, a nos redimir e através do conhecimento desta palavra eu possa continuar me aproximando e tendo mais intimidade com o meu Criador. Amém? Glórias a Deus. Então que esta palavra possa produzir em você, a partir de hoje, deste momento, uma vontade insaciável de querer, pelo menos do querer fazer, se aplicar, a conhecer, a querer viver esta palavra, tá certo? Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus venha a te fortalecer nesta noite. Que o Senhor Jesus venha a trazer esta clareza, este entendimento de que Deus não fez o mal. O Deus, ele não tem prazer no filho que erra, e sim no filho que vai diante dele, se arrepende, pede perdão pelos seus pecados, porque Deus quer se aproximar de você. Deus quer trazer vida para a sua família e para a sua vida espiritual, para a sua vida física. Mas para isso, você tem que abrir o seu coração, deixar ele fazer morada na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus.